Fala, turma! Tudo bem? Vamos começar mais um MD Ensino Cast. E hoje tá aqui de volta a bancada, depois de uma semana aí que esteve fazendo seus merchandises próprios aí, em busca de novos alunos de medicina, não sei se é bem isso, mas Juliana Cosme com a gente. Semana passada tava fazendo palestras aqui por Vitória, muito legal, a gente ficou muito orgulho disso. Garota propaganda pode falar? Pode falar? Pode. AP, né? Garota propaganda. Falou pra um monte de futuro médico, futuro aluno de medicina. A gente ficou muito orgulhoso disso. E ele, que está sempre aqui, né, Luiz? Em algum momento... A alma disso aqui, graças a Deus. Meu grande amigo, Rafael Melo. Pra gente bater um papo que, basicamente, né, Ju, ele é o entrevistado hoje. Não, a ideia foi dele, a gente achou genial, apesar de ser meio assincrônico isso, né? Caraca, sincrônico é pesado. Na verdade, a gente tá vamos trazer em pauta hoje um tema que tá muito relevante aí, né? Muito. Então, Muito, é um tema quente, é um podcast provocativo, eu diria. Eu acho que informativo também, muito informativo. Podcast todo ele focado, pautado em quase que opinião, né, Melo? Assim, acho que tem alguma coisa de ciência, mas realmente, e isso inclusive é legal para quem estiver escutando, comentar com a gente nas mídias, aí onde a gente estiver, porque é bastante opinião nossa aqui hoje, num negócio que está causando, tá se transformando aí a... Polêmica. Você quer falar, Ju, qual que é o tema? O tema hoje é inteligência artificial. Exatamente. Será que a gente vai perder espaço pra ela? Eu ia ser mais ameno, eu ia falar inteligência artificial transformando a saúde. Você é um romântico, né? Um pouquinho mais. Na verdade, Segura, Melo, calma, não fala o que você tem na sua cabeça. Não, Juliana ia trazer o caos. A ideia aqui do podcast é trazer um momento de impacto. Então, assim, eu gostei da sua entrada, tá, Juliana? Solta ela de novo. A do Gabriel transformando, achei muito... Vai. O que eu falei? Eu já até esqueci. Você falou que a inteligência artificial vem pra botar todo mundo pra baixo. Exatamente, pra gente ter que repensar, né? Será que a gente vai perder espaço pra ela? Essa é uma palavra boa, acho que repensar... Porque ela é bem esperta, né? A inteligência artificial já existe. Acho que esse é o ponto determinante, né? Eu acho que lutar contra isso acho que é besteira. Não faz muito sentido nós como médicos, achar que a gente vai conter isso aí, porque não vai. Então, a nossa conversa aqui é sobre como ela vai impactar na medicina, não é isso? E como a gente vai ter que se readaptar a isso, porque ela vai vir pra ficar, né? Legal, ela se adaptar e a gente se readaptar. Perfeito. Lembrando que esse é um podcast sobre comportamento médico, né, Melo? A gente cada vez mais acredita que a MD Ensino tem o propósito de formar médicos, ir além da medicina, do ensino da medicina, mas informar médicos. Então, o canal do podcast é um canal muito de comportamento médico, e acho que a gente vai trazer muito isso hoje na pauta. Quer soltar só, assim, uns três bullets, assim, do que vai ser discutido, Ju? Uma coisa que eu acho que é a primeira aqui que eu vou perguntar, se essa vai se substituir ou não. Eita. Isso é a primeira e a que a gente mais se preocupa, né? Talvez a partir dela a gente fique conversando aqui por um bom tempo. Se existe alguma área mais ameaçada, se existe alguma forma da gente se beneficiar disso. Enfim, tem bastante coisa aqui. Legal. E antes de a gente começar nesse bate-papo quente e polêmico, só lembrando para todo mundo, a gente já anunciou no podcast passado, do nosso curso de imersão MD, né, Melo? Uhum. A gente realmente quis fazer um evento premium aí. Trouxemos basicamente todo o arcabouço de uma boa formação. É um curso híbrido, porque ele tem uma parte online, que vai ser de ventilação mecânica, punção e via aérea, a parte teórica desses cursos. E ainda todo fundamentos básicos de terapia intensiva, todo ele num sábado e no domingo, bastante. A grade está linda. Andei compartilhando com algumas pessoas já e todo mundo adorou. Parte prática também, né, Gabriel? Muito legal. Domingo à tarde, dia 1 e 2 de julho, né, Ju? Muito rico aí.
Convidado, vai ter convidado. Eu tô convidada? Posso vir? Não, você sempre é convidada. Eu vou vir tomar o café. Não, o café vai ser a experiência, Ju. É, a experiência vai ser... Pô, a gente não pode fazer um podcast de experiência se a gente não fizer uma experiência na nossa imersão. Então, a experiência, Luizão, vai ser... E boa parte da experiência para médico é comida, né? Então, a gente vai ter bastante comida, café. Pode soltar o sorriso aí, Luiz. Pode soltar um sorriso. Luizão vai estar aí também. Então, a parte prática é muito robusta, né, Melo? Função via aérea. A parte teórica é extremamente completa. Vamos ter convidados, vai ter o Bill e a Carol da Du para falar sobre antibiótico. Vamos ter o Pietro Lima, nosso cardiologista queridíssimo, para falar sobre choque cardiogênico e AM. Vamos ter o grande Guilherme, a neurologista, parceiraço nosso, vai falar sobre AVC isquêmico e sobre AVC hemorrágico. E vamos ter o clínico que você ama, e eu também, porque é meu irmão, Marcos Rangel, para falar sobre transição de cuidados. É um dos poucos. Brincadeira. Então, muita gente boa, muita gente quente aí, forte. E isso tudo uma roupagem muito pedagógica, né, Mela? Ele tá muito preocupado, os nossos cursos todos, vamos juntar eles todos num dia, praticamente 2 dias, e estamos muito preocupados com toda a questão pedagógica, trazer uma experiência diferente, né? Isso, a ideia da imersão é realmente do colega sair pronto daqui, né, Gabriel? Perfeito. De sair realmente preparado. Perfeito. Quem quiser saber mais, siga o Instagram, se já não segue, acompanhe, ou eu vou deixar o contato da Camille, o nosso contato aqui, do nosso time, na descrição do podcast. Não, aqui, ó, Luiz, aqui em cima. Aqui, o Luizão ainda vai mandar aqui ainda. Aqui, Luizão, ó. Pra quem tá no YouTube, ou mesmo no Spotify, que agora dá pra escutar vídeo, pra ver vídeo, né? O Luizão vai botar o contato aí, até que a gente libere mais acessos lá nas redes sociais. Beleza? Perfeito. Vamos começar? Bora. Ali, já começamos, né? Mas, Ju, solta aí. Eu quero saber quem que vai começar respondendo. Não, ele. Sempre sou eu, mas hoje é dele. Pra quem não sabe, Melo é o cara da tecnologia, da informação, da informática. Né, Luiz? É isso aí. É isso aí, você concorda? Então tá. Melo, vai lá, Ju. A inteligência artificial vai substituir o médico? Olha, Ju, eu acho que essa preocupação é genuína. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem dado espaço para a informática, para a tecnologia, no sentido de que a gente tem abdicado de algumas coisas como médico, que é fundamental na construção de diagnóstico, no tratamento, que é uma boa coleta de história clínica, a conexão com o paciente. Então, esse médico talvez esteja ameaçado. Não sei se o Gabriel concorda com isso, mas eu acho que o médico que não voltar, não olhar para o seu paciente, não construir uma anamnese, que não saiba construir uma anamnese, não saiba construir um exame físico, esse médico talvez esteja ameaçado pela tecnologia, pela evolução das coisas. Eu acho sim, nisso eu acho que é uma preocupação. Acho que o médico que tem uma visão diferente, a inteligência artificial pode sim ser uma coisa a agregar no cuidado dele, na formação dele, no arsenal terapêutico dele. Eu acho que pode sim, eu acredito nisso, tá? Mas para quem não tá, para quem não, né, já está perdendo o seu espaço, né? Na verdade ele está abdicando do espaço dele. Eu acho que a inteligência artificial pode sim ser um grande desafio aí para ele vencer, porque realmente se a gente não buscar se capacitar, não buscar olhar para esse paciente, construir história, conseguir construir um exame físico completo, eu acho sim que a inteligência artificial é sim uma ameaça gigantesca. Mas você acha que dá para substituir? Ju, ele costuma ficar em cima do muro, Ju. Gostei. Joga ele na vala. Sim ou não? Joga ele. Eu acho que dá para substituir esse médico, sim. Esse médico que olha o paciente com a visão muito objetiva, não consegue ler o paciente, não consegue se comunicar com a família, eu acho que esse cara está ameaçado e pode ser substituído. Mas sim. Você acha que é só... Porque eu concordo. Minha resposta para você é assim, Ju. Sim, a inteligência artificial vai substituir alguns médicos. Tá? Eu não falei algumas especialidades, eu não estou falando nisso ainda. Estou falando que vai substituir alguns médicos. Ou seja, eu concordo com o que você acabou de dizer. Falei só isso em uma frase.
Por que eu acredito que vai substituir alguns médicos? Porque eu acredito que várias coisas já estão substituindo alguns médicos. Inclusive dentro do próprio nicho. O que eu quero dizer com isso? Você tem hoje profissionais de uma determinada área da medicina que fazem procedimentos de uma outra determinada área, estética, todas elas, não vou entrar aqui no médico cada um, e que trazem mais sucesso. Vamos longe, não. Vamos até num negócio que é nosso. Tem muitos profissionais que não são da área de paciente grave, ensinando e dando curso sobre paciente grave e fazendo e alcançando muito sucesso em relação a isso. Não entrei aqui no mérito, não acho que é o caso de falar que se é bom ou ruim, se esses médicos estou falando que estão alcançando sucesso. E eu acredito que estão alcançando sucesso já de uma forma até mais perene, deve ter alguma qualidade de entrega. Onde eu quero chegar nisso? O que esses caras trouxeram? Eles trouxeram uma nova visão, uma nova... O que eles viram antes, na verdade? Eles viram uma nova perspectiva. Eles olharam e falaram, olha, eu vou trazer experiência, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou ensinar uma metodologia online, enfim, por aí vai. Então, ou seja, pessoas que não são especialistas em paciente grave ensinando para outras pessoas sobre paciente grave. Isso não é uma substituição? E qual que é o problema dessa substituição? Qual que é a pauta aqui? É que o espaço que foi deixado por aqueles que são especialistas em paciente grave, porque não sabiam fazer isso de maneira didática, porque não sabiam fazer isso de maneira pedagógica, que não trouxeram experiência diferenciada, um envolvimento, que não entregaram uma proposta de valor para esses alunos que compraram. Dentro desse racional, desse raciocínio, a inteligência artificial, claro que eu estou falando só como exemplo, mas de um patamar muito mais profundo, talvez, a inteligência artificial vai substituir um monte de médico. Um monte de médico. Mas assim, substituir em termos de o paciente estar lá e ele vai conversar com a máquina, assim? Algo desse tipo? Ainda acho isso muito difícil acontecer. Ainda acho isso muito difícil acontecer. Mas, por exemplo, eu não acho que seja uma realidade muito distante, você ter, vamos supor, numa unidade de família, uma inteligência artificial sendo capaz de, entre aspas, substituir o médico, de novo, não acho que seja unidade de família, mas só um exemplo só. Entre aspas, substituindo o médico numa situação de triagem, numa situação de triagem, quer dizer assim, não entenda a triagem do pronto-socorro, não, mas uma triagem de uma pré-admissão do paciente dentro da unidade básica de saúde, na radiologia. É que você está olhando a ponta do iceberg. A questão começa a ruir por baixo. Assim. É nessa pré-admissão, uma primeira avaliação, que eventualmente a inteligência artificial... Peraí, não preciso mais de um médico para fazer essa pré-avaliação. Esse paciente ele pode ser triado pela inteligência artificial e aí tem um médico numa segunda etapa. Até que aquilo eventualmente rua lá na frente. Assim, né? Isso se desconstrua lá na frente. Então assim, Ju... É um processo. Isso não vai acontecer, isso para mim é óbvio. A inteligência artificial não vai acabar com um profissional do dia para a noite. Isso vai acontecer, e não é só com a medicina, isso vai acontecer com qualquer profissão em que o processo seja um processo já metodizado, já organizado, e que você consegue colocar uma inteligência para executá-lo ali. Lógico que a gente sabe que existem situações que precisam de uma vivência, de uma experiência, um contato diferente com o paciente, de uma intervenção mais complexa, que eu ainda acho que não há espaço para isso. Mas talvez lá na frente, daqui 5, 10 anos, eu não sei. A pergunta toda é como que você que é extremamente capacitada, residente de terapia intensiva, já no 5º ano de residência, como é que isso vai, Ju, afetar o seu trabalho, que é especialista, que se dedica ao que faz, essa que é a questão. Como é que a inteligência artificial vai atuar em relação a isso? Então, na verdade, a medicina ela vai continuar existindo, o médico vai continuar existindo, só que vai ter uma inteligência ali por trás, né, que vai poder, às vezes, facilitar a vida do médico, ou às vezes substituir algumas coisas. Quer ver uma outra perspectiva? Vamos supor que dentro do que ela falou, para poder tentar explicar que ela pode substituir, que ela pode... De novo, substituir é uma palavra muito complexa no momento agora. Não é substituir, né? Talvez não lá,
algumas décadas, ou talvez nem tanto, mas a gente vai ter, sei lá, um totem realmente que atenda o paciente e resolva isso. Não sei. A gente vai destrinchar isso um pouco melhor, porque envolve um monte de coisa de exame físico, blá, blá, blá. Mas, mas, veja bem, eu sou um médico de valor. Vamos supor que eu seja um médico de um consultório de valor, extremamente qualificado e que entregue experiência, que entregue valor ao meu paciente. Só que hoje, Ju, eu atendo muito bem, eu consiga atender muito bem 7, 8 pacientes num dia. Por quê? Porque eu tenho que fazer formulário, porque eu tenho que organizar toda a informação que o paciente me deu, que eu tenho que acessar o meu banco de dados mental. É uma situação hipotética, tá, gente? Eu não sou médico de consultório, inclusive. Eu tenho que acessar o meu banco de dados todo. Então, imagina que eu consiga atender 8 pacientes. Aí eu começo a ter uma inteligência artificial, um modelo de linguagem, que seja, em que está escutando junto com você é o paciente, e ela está escutando aqui, e ela já vai anotando, vai colocando tudo, vai colocando aquilo de forma organizada e de forma intelectualizada, porque é isso que é inteligência, né? Não é só um gravador. Ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo. Vai repetindo, ela vai aprendendo. Exato. E ao final da nossa conversa e do meu exame físico que eu vou colocando, ela já me lista ali 3, 4 hipóteses diagnósticas. E aí, que é mais ou menos o que acontece conosco, concorda? Você vai listar as 3, 4. Só que dos 3, 4, ela já lança ali o que cada um daqueles processos tem que acontecer. Então, se essa aqui é a sua principal hipótese, e aí por porcentagem e tudo mais, enfim, você precisa de uma tomografia, já te lança aqui um pedido de tomografia, já conecta isso tudo via web, porque ela vai fazer isso, já faz o seu pedido lá para o laboratório da tomografia, já pede a liberação do plano, já pede não sei o que, blá, blá. E aí com isso eu consiga talvez dobrar minha capacidade de produção. É um facilitador então, na verdade. Tudo bem, só que para mim. Só que quando eu fiz isso, você atendeu 20 pacientes e o que atendia os outros 10, perdeu mais 10 pacientes. Exato. É isso que eu quero dizer. Então, eu não acredito. A substituição, provavelmente sai a pessoa e entra na inteligência. Acredito que ainda estejamos um pouco longe disso. Por uma questão principalmente geracional. A geração precisa mudar. A nossa geração não vai. A nossa, que é a do meu filho, talvez, vai crescer, ou do meu neto, vai crescer numa geração que, para ela, falar com um totem, ele confia nesse totem e para ele tá tudo bem. A nossa geração ainda tem uma certa barreira de falar com um totem. Então, por isso eu acho que isso é o maior dificultador para substituição do que propriamente a inteligência ser incapaz de fazer o que a gente faz em um espectro, assim, ampliado do que a gente está vendo hoje. Entendeu? Mas você não acha que na medicina algumas decisões elas não são matemáticas, assim, elas dependem das suas experiências, das suas vivências, porque nem tudo existe de forma protocolar, nem todas as tomadas de decisão elas são protocolares, tanto que às vezes você pode tomar a decisão e o Melo tomar outra no mesmo paciente e estão os dois corretos, né? Mas esse é o ponto. Estão os dois corretos? Agora eu te peguei, esse ponto ficou em silêncio, que legal. Aonde eu quero chegar, Ju, é que quando a gente fala, e é até legal, eu vou falar isso aqui antes um pouco, Melo, assim, eu amo a medicina como ela existe hoje. Eu não sei, tenho medo da inteligência artificial, assim, de certa maneira existe um certo medo até, em alguns aspectos. Mas veja, a minha resposta ia ser bem em cima do que você acabou falando no final. O que a gente acredita hoje? Quando você fala assim, mas poxa, você acha que que a medicina não é matemática? Né? E que a medicina exige que você tenha compreensão do paciente, entendimento do paciente. Será que ela exige que você tenha compreensão não sei se eu vou ficar claro o que eu vou dizer, mas do resultado, ou na verdade do que perguntar, do que explorar? Porque isso eu acho o detalhe. Eu chegar na beira do paciente, na beira do leito, olhar para o monitor, olhar para o paciente, agora está para o universo da terapia intensiva, olhar para a ventilação mecânica e me questionar se uma determinada
um raciocínio tá certo ou errado, é um ponto. Agora, a partir daí, eu tomar uma decisão daquilo aquela quantidade de informação que eu apurei, trouxe pro meu hard, pra minha inteligência, e tomei uma decisão. Por que você acha que não é possível uma máquina, vamos dizer assim, ter uma assertividade tão boa quanto? Se uma vez que eu e Melo podemos tomar decisões diferentes no mesmo caso, e o que a gente mais vê isso. E te digo mais, eu vou até ser mais enjoado. Como que se faz medicina de uma maneira geral hoje, principalmente na medicina de paciente grave? Que é o que a gente não gosta. Que é o que a gente tenta ensinar o tempo inteiro, né, Rafa? Uhum. Mas como que se faz? O que é a ciência? A ciência baseada em evidência pede para você seguir, na maioria das vezes, que tá melhorando, graças a Deus, mas ainda é o modus operandi. O modus operandi é hipotenso, nora. Hipotenso, soro. Né? Não tem diagnóstico, não tem. Simplesmente é reativo protocolo. Protocolo. Pô, se é para ser um aplicador de protocolo, pô, desculpa, mas eu acho que a inteligência artificial pode ser melhor do que a gente. Entende? Mas a gente é contra protocolos, né? Perfeito. mas não é só a gente. Acho que assim, de uma maneira geral, as grandes mentes da medicina e uma grande corrente da medicina está cada vez mais discutindo a individualização, a personificação do manejo, a medicina de precisão. Isso eu acredito que possa muito, entre aspas, atrasar até a evolução da inteligência artificial. Porque aí realmente você não consiga deixar tão mecânico, tão matemático. Mas, na boa, se for para poder fazer protocolo, você imputa os dados ali e ela te dá o protocolo. Um dos problemas, talvez, Ju, é no input dos dados mesmo. A inteligência artificial hoje, a gente fala de chat GPT e tal, né, é um input de informação que às vezes a gente, como profissional, às vezes atendendo um paciente, você caça uma informação ali que não foi o que o paciente falou. Muitas das vezes acontece isso. Você vai colher uma história com a família e dependendo do que vem apresentado, você dá um direcionamento para a história que muda completamente o seu... E você traz um diagnóstico que às vezes você não tinha ali. Isso eu acho que é um diferencial, porque você consegue trazer alguns inputs que a inteligência artificial não consegue fazer. Eu estava vendo recentemente, no final do mês passado, na JAMA, publicaram um artigo que pegaram algumas perguntas de uma plataforma de uma comunidade e trouxeram as 150 perguntas e entregaram essas perguntas para um grupo de médicos randomizados e para o chat GPT. E aí compararam a assertividade. Aí tinha um board de uma equipe médica que comparava as respostas do grupo médico, que o médico respondia, e o grupo do chat. A assertividade de resposta do chat foi maior do que do médico. E a empatia de resposta, assim, a construção de resposta foi muito mais empática do chat GPT do que o médico também, que a gente acha assim, é máquina e a máquina vai responder simplesmente de maneira objetiva, mas não, foi uma resposta muito bem construída e é bem interessante assim, você vê como que as coisas estão caminhando e aí a gente olha lá, poxa, peraí, aí vamos individualizar quem são esses médicos, como é que foi esse contexto, lógico que isso é bem mais amplo, o debate é muito maior do que esse, mas isso é uma coisa extremamente interessante assim. E um input de informação, Gabriel, a máquina tendo esse input de informação como nós, cara, ela tem um banco gigantesco. Poxa, ela tem todas as doenças, todos os diagnósticos. Pô, tem um diagnóstico de lúpus, ela tem aquilo fácil. Sim. Todos nós aqui vamos sentar, vamos ter que rever, vai ter que abrir né? E ela tem essa informação. Então, assim, a questão é como esse dado vem. E hoje nós podemos, Ju, seja através do exame físico, seja através de uma boa anamnese, trazer uma informação que a máquina hoje não consegue ter. Hoje ela não consegue buscar. Entendeu? Ela não consegue, essa informação não chega, ela não tem isso ainda não é possível. E eu acho que nós que queremos sobreviver nesse ambiente caótico, é nisso que a gente tem que se apegar, Perfeito, Gabriel. Eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar. É isso aí. Eu acho que a gente tem que se apegar acima de tudo no que... Aí se você for olhar isso de uma outra perspectiva, na verdade é voltar para o básico. Sim. O Nassim Taleb, a gente já citou ele aqui outra vez, ele fala muito assim, que as coisas, se você reparar, as coisas que as grandes empresas, enfim, até do ponto de vista tecnológico, elas são sempre o que te volta para o básico. As coisas que deram certo. Um exemplo,
Uber. Muito certo. O que é o Uber? Ele promoveu, ele, como é que fala? Democratizou o motorista de carruagem. O transporte, a mobilidade humana é uma necessidade básica. Você concorda? Você precisa se mobilizar. E ele simplificou esse processo. Ele simplificou esse processo. Aqui, ó. Mas é a necessidade humana. Entende? Então, isso não sou eu que estou dizendo, tá? Isso é o Nassim Taleb, que é um cara extremamente, né, das maiores mentes do mundo aí. E aí ele cita outros exemplos lá, enfim. Depois que eu comecei a pensar nisso, eu fiquei muito, muito impressionado, porque realmente, a gente fala de tecnologia, mas as tecnologias, as que deram certo e que se permaneceram e perpetuaram, são as que tocam sempre no básico ali. Por que eu tô te falando isso, Ju? Porque a gente tá falando de medicina e uma tecnologia. E o que o Bela acabou de falar? Qual que é o básico? Que a gente também fala toda hora. Senta do lado do doente. Perfeito, Gabriel. Perfeito. Isso a máquina, pelo menos por enquanto, não faz. Senta do lado do doente. Faz anamnese. Se especialize. Nem fazer exame físico, minha gente. Né? Não tô falando para poder ficar lá na livre-semiologia, fazendo... Isso, escutando bulhas para um lado, escutando bulha para um lado, bulha para o outro, não. Não tô falando que isso não seja importante. Sim. Eu estou falando que, assim, não é só sobre isso, sabe? Não é ficar abrindo livre-semiologia. É estar do lado do doente, pensando e analisando isso. E aí a inteligência artificial pode ajudar ainda mais, porque ela vai te poupar de outros trabalhos, que estava citando aqui agora, que eu vou poder ter mais tempo do lado do doente. E aí você vai pensar no lupus, você vai às vezes sentar, né, e usar da inteligência artificial para você construir aquilo ali, né, Gabriel, de maneira E aí conjunta, talvez, veja bem, em vez de você ficar gastando muito tempo lembrando, estudando, qualificando os critérios diagnósticos do lupus, enfim, tudo mais, você vai ficar do lado, chegando pro doente falando assim, tá, você tem uma insuficiência renal. Como que a gente pode fazer uma anamnese dirigida para você continuar tendo a sua qualidade de vida dentro onde você mora, no ambiente que você mora, que você come, a que comida você gosta de comer, exato. tal, com insuficiência renal. Isso não é ser médico? É ser puta médico. Pô. Mas aí você consegue fazer isso hoje? Por quê? Porque você está atrelado a um monte de coisa que a inteligência artificial pode fazer. Então, de novo, a substituição, não sei, mas que muito médico vai ser substituído por outros médicos que souberem utilizar de forma bem feita, de forma eficiente a inteligência artificial e todas as modelagens que estão nascendo aí, eu não tenho a menor dúvida. É aquele caso do paciente que a gente olha pra ele e fala, tá esquisito, né? O paciente não tem queixa, pressão 12/8, frequência cardíaca de 70. Só que olha que doido, aí você faz isso aí. Beleza, maravilhoso o seu exemplo. Tá esquisito. Aí o que você faz hoje? Você fala, tá esquisito. Só que, você tem que fazer um monte de outra coisa. E talvez tem que estudar um monte de outros pacientes que, até mesmo às vezes, esse paciente com coisas que você não precisaria fazer. E aí, o tá esquisito, você sai do lado dele. E se você falar, tá esquisito, eu vou ficar aqui sentado do lado dele. Porque não tem mais nada a fazer. Não tem mais nada a fazer. Eu não tenho que fazer SADT. Eu não tenho que fazer prontuário. Eu não tenho que fazer solicitação de exame. Eu não tenho que pedir para a secretária agendar não sei o quê. Você vai estar disponível porque você foi criada para fazer. Que é atender aquele paciente. Exato. Se dedicar àquele doente, né? Isso é legal. Exato. Eu não tentei, você vai ter... E eu citei exemplos aqui ruins, aqui até assim, simples até. Tipo, aprofundar. Mas você vai ter tempo para estar do lado dele. Mas a máquina não é capaz de ver que o paciente está esquisito. Mas não é. Talvez não seja ainda. Ainda. Na verdade, talvez até já seja, quando você fala colocar um monte de monitor e tudo mais, minimamente invasivo, daqui a pouco ela vai estar cruzando o dado. Vai ver exatamente o que está acontecendo e a mas gente o que eu acho ainda... o esquisito. Ainda assim, acho que eu acho legal, porque você vai ver o esquisito. Ela vai te dar o dado e você vai continuar do lado do paciente, porque você vai precisar sempre dessa, acredito eu, sempre dessa conexão. Isso na nossa geração. A própria Uber, que a gente citou aqui, está desenvolvendo aí cada vez mais carros autônomos. Ela investe bilhões em carros autônomos, para daqui a pouco não ter um motorista. Existe, sim, uma das grandes corporações, acredito, uma tendência a buscar, que é quem detém metade da riqueza mundial, uma tendência, na minha opinião, em buscar tirar um pouco tentar tirar pessoas do meio do caminho.
Porque pessoas são complexas. E a complexidade das pessoas na verdade, pessoas são diversas. E a diversidade das pessoas torna o convívio humano complexo. E aí, dentro dessa complexidade, se eu tenho um objetivo que é fazer uma entrega de um produto, se eu puder tirar essa complexidade do meio, essa diversidade do meio, me ajuda. Agora, eu não sei como que vai ser o resultado de tudo isso. Aí é uma coisa que realmente é possível pensar. Quer ver outro exemplo? Nossa, tô falando, né? Desculpa. Não tô deixando você falar. Pode falar. Não, tá bem. Tô gostando. Quer ver outro exemplo? Marketing. Hoje, inúmeras empresas, não diria nem inúmeras, para pensar uma grande corporação. Uma grande, sei lá, Magalu. Magalu tomou uma pregada agora, não foi? Não sei que é o cara da bolsa. Magalu, americanos, não? Você tá falando americanos? Não, a Magalu acho que também, né? Trimestre, agora fechou o trimestre. Fechou o trimestre dela o terceiro trimestre ou quinto trimestre, se eu não me engano, que ela fecha em déficit lá. Não tenho certeza, se eu tiver algo errado, não me julguem, porque eu não sou o cara da bolsa. Só que mesmo assim, pela primeira vez, o faturamento dela com a televenda, a venda no e-commerce e televenda, porque não foi só e-commerce de ir lá no site dela e venda e tal, foi maior, acho que foi 4,3 bilhões versus 4,1, alguma coisa assim, do que a da loja física. Agora você imagina, vamos colocar uma situação hipotética aqui, que a gente esteja falando de televenda só. Não vou entrar em marketing, nada. Para ela vender 4 bi de televenda, ela tem que ter um time de venda gigantesco. Ela tem que ter um monte de gente conversando com outras pessoas. O que a Magalu tá doidinha para acontecer? Que a inteligência artificial seja capaz de responder de forma empática e inteligente, porque toda hora a gente não é... A diferença da inteligência, para quem já teve a oportunidade de utilizar o ChatGPT, por exemplo, ou qualquer outra, a inteligência artificial para um gravador, ou algum copiador, alguma coisa assim, é que ela pensa, ela parece pensar, pelo menos. Ela melhora, ela se adequa à sua pergunta. Exato. Você pergunta de novo, ela se adequa à resposta. Ela evolui. Então, imagina a Magalu, a gente está usando a Magalu de exemplo, né? Imagina a Magalu tirando desse faturamento bilionário dela, o quanto que ela não tem que pagar com pessoas, atestado, blá blá blá. Gente, olha só, não tô aqui, eu sou cavaleiro do caos, não. Só tô falando que. E nem tô falando que eu apoio isso, não. Eu só tô falando que os processos das grandes corporações têm uma tendência a substituir pessoas. Sim. É uma tendência, porque quando você tem um evento, um problema, no Ishikawa lá, que a gente usa spin de peixe, tá lá, pessoas. Agora, de novo, isso não significa que vai acabar ou que não vai existir a necessidade do indivíduo. É muito mais qual o valor que você entrega para aquela corporação, para aquele movimento, e por isso que cada vez mais a gente precisa entender o nosso comportamento como médico, qual o valor que a gente agrega ao paciente, qual é o valor que a gente agrega ao sistema, porque aí eu não sei se a gente vai ser substituído ou se vai perder. Se você conseguir mostrar e aplicar seu valor, acho que é o melhor jeito, o melhor paraquedas nesse momento é isso. Eu acho que nessa evolução toda, Ju, eu acho que a única proteção que a gente tem é essa. Conseguir mostrar o nosso valor. Né? Conseguir exercer uma boa prática, voltar ao básico, como o Gabriel mesmo disse, voltar ao básico, colher uma boa história, examinar os pacientes, né? Construir uma relação. Eu acho que esse é o caminho da gente, né? Sobreviver a essa tecnologia que vem ficando cada vez mais evidente. E acho também que nós precisamos usar dessa tecnologia dentro do nosso processo de cuidado. Eu acho, a gente até conversa muito sobre isso, né, Gabriel? Sobre como a inteligência artificial pode agregar nos processos que a gente faz, que são processos eventualmente menos complexos, que cabem decisões mais automatizadas. Eu acho que a gente ganha muito em produtividade. Eu acho que você vai conseguir atender muito melhor o seu paciente. Né? Não estou dizendo, vou botar esse paciente aqui para um chat conversar, um bot conversar com ele, não. Mas questões que são importantes, que cabe uma decisão de alta competência, você se dedicar o seu tempo para isso. E isso é muito legal. E aí eu acho que a tecnologia, Ju, é muito interessante. E isso eu acho que torna o nosso trabalho como médico ainda melhor. Pensando no paciente,
Eu acho que é isso que vai sobreviver lá no final da história, é essa. Não é simplesmente um chat automatizado que ele vai conversar ali. Não é isso que o paciente quer. E não é isso que vai existir no final. Por isso que eu acho que pro bom médico vai ter espaço. Pro bom médico as coisas vão continuar acontecendo e eu acho que ele vai usar inclusive dessa tecnologia para estar na frente, entendeu? A questão aqui é a evolução. Você tem uma evolução. Isso vem da humanidade, da época que inventaram. Cara, inventaram a roda. Claro que isso aconteceu foi numa outra era. Vou até melhorar. Inventaram a eletricidade. Necessariamente, isso impactou muito na vida de todo mundo que produzia vela. Do carinha que acendia o lampião. Do cara que acendia o lampião. Se o cara ficasse lá incomodado e chorando as pitangas porque acendia o lampião e não acende mais, ele talvez tenha sido substituído. Mas o ato de iluminar não foi substituído. Essa é a premissa básica. Eu quero enxergar, eu quero ver, eu preciso de luz. Então como que eu adequo com esse novo movimento? Como que eu, que acendia lampião, mas puta, sei pra caramba do que a galera quer, do que o pessoal quer enxergar. Eu já reparei que se eu acendo aquele lampião ali e deixo aquele ali apagado, aquele bar lá vende menos. Estou inventando aqui. O que eu quero dizer é que se ele usa o conhecimento que ele tinha sobre acender lampião para explorar o novo mundo que é a energia elétrica e a lâmpada, ele vai instalar disjuntor. Ele vai instalar disjuntor. É isso. Aí, mas é isso mesmo. É isso. Ele sabe onde instala, ele sabe como ilumina, e ele agora ele tem... Só mudou a tecnologia, mas ele continua no processo, porque o objetivo é o mesmo, né, Gabriel? O porque no fim das contas, ele era ou não, esse hipotético aqui, era ou não eficiente no que ele fazia. No fim das contas, o que importa é a premissa, é o básico, e a sua capacidade de entregar, de ser eficiente, de se preocupar com o resultado, com o valor agregado, com a experiência e tudo mais. É a base, é o básico. Então, quando tudo isso acontece, dá uma assustada, mas olha para o básico. Você falou muito bem, você falou também sobre a medicina aí, sobre as coisas da medicina. Olha para o básico da medicina. Você acha que é possível totalmente substituir? Acho que não, mas é tão se a gente ficar só parado, sentado, falar, isso não vai acontecer, isso não... Gabriel, é tão engraçado isso, Ju, que a gente está falando de inteligência artificial e hoje ela não é difundida. Na verdade, existe uma sombra dela. Na verdade, a gente está vendo um espectro, uma penumbra só. E hoje as pessoas estão morrendo de preocupação. Mas, cara, hoje que não existe ela, as pessoas não estão fazendo o básico, Gabriel. A gente não tá fazendo, a gente abdicou disso. Já antes da inteligência artificial chegar. A verdade é essa. Então isso, na verdade, é a substituição, a lacuna já está aberta. Só falta a inteligência artificial chegar. Porque já existe, Gabriel. Exato. Muitos de nós, e eu falo isso, Ju, e eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que se policiar para a gente não entrar nessa situação, assim, não caminhar nessa direção. Muitos de nós já abandonaram o trato com o doente, né, o despendimento de energia com um exame físico, com uma boa coleta de história. As pessoas abandonaram isso. A lacuna já está aí. E a gente tem que se cuidar para a gente não entrar nesse caminho, que a gente também pode ser substituído. Esse é o cara que vai ser substituído. Quando você começa a colocar... E veja bem, a gente entende a importância gigantesca do protocolo. Entende? A gente sabe que o protocolo ele é fundamental e foi fundamental em muitos aspectos da medicina. E a gente estuda protocolo, inclusive. Segue estudando protocolo. Mas quando você para pensar que o protocolo massificou um conhecimento, assim, tornou ele muito medíocre no sentido... O que você deixou de... Você empurrou para o lado. Você empurrou para o lado a observação clínica. E você acha que a medicina se construiu em cima de qual pilar? Em cima de qual base? Perfeito. Em cima da base da observação clínica. Era o médico, e aqui na época eu nem sei se, assim, a gente está falando de muito tempo atrás, eu não sei como é que era a preocupação com a experiência, mas sem sombra de dúvidas, o resultado vinha do médico do lado, ou do médico vendo, os melhores resultados, obviamente, né? E isso continua. É só a gente voltar. E a inteligência artificial tem tudo para impulsionar isso, Ju. Tem tudo para impulsionar isso. Eu não tenho dúvida. Existe um espectro que é quando uma tecnologia nova, ou qualquer coisa nova surge, até uma pessoa nova, seja... Quer ver, ó? Um negócio totalmente pessoal, assim.
quando chega uma menina nova na sua sala quando você tinha 15 anos, veio de fora. Lá em Guaçuí, cara, a gente ficava... Se era menino ou menino, quero dizer assim, chegava uma pessoa nova na sala, se o menino chegasse, o cara ficava... A gente, menino, falava, será que ele é melhor de bola do que eu? Será que ele tira nota maior do que eu? Será que ele é mais bonito? Vai ser mais... As menininhas vão gostar mais dele do que eu? E chegar em Guaçuí há 15 anos atrás não devia ser fácil também. Não. O acendedor de lampião devia estar... O cara devia estar chegando com um propósito mesmo. Exato. Verdade. E aí chegava, era filho do gerente do banco, filho não sei o quê, lá. Onde eu quero chegar? Quando isso acontecia, a primeira sensação que a gente tinha, isso é uma onda, isso é neurociência. Isso não é, era como que esse cara vai me destruir. É ameaça, né? É ameaça. Esse cara vai me destruir, porque ele joga melhor que eu, porque não sei o quê, como sei... Depois, a segunda, depois que você conhece um pouquinho, você fala assim, esse cara não. Ele não. Na verdade, começa com o contrário. Primeiro é a negação. Você acabou falando ameaça. Primeiro você nega. Fala, esse cara aí tá chegando aí, você fala mal dele, não joga nada, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele começa a jogar bola. Vai na festinha da escola. As meninas olham mais pra ele e você fala, putz, esse cara vai me destruir. Aí vem o medo, a ameaça. E tem a terceira fase que é que você fica amigo do cara. Você fica amigo do cara. E aí, quando você fica amigo do cara, eu não vou nem levar pro laço das festinhas das menininhas, não. Mas você leva amigo do cara e o cara joga bola bem pra caramba. E aí o seu time da escola se incorpora, fica mais forte e vocês são campeões. O que aconteceu aqui? Primeiro eu neguei. Esse cara é pra caramba. Depois eu me senti ameaçado, que talvez, para muitos sobre inteligência artificial, está nessa fase mesmo. Tem muita gente negando, isso aí não vai vingar, não sei o quê. Mas cada vez mais eu vejo que as pessoas não estão mais tão negando isso. Você quer de mídia, um monte de coisa, sabe, Luiz? As pessoas não estão mais negando esse negócio. Aí vem muito a ameaça, que é o que a gente está fazendo aqui agora. A sua primeira pergunta foi sobre ameaça. Não foi sobre... A sua primeira pergunta não foi a pergunta certa. Não foi sobre... Como que isso pode me ajudar a ganhar campeonato? Quem sai daqui do primeiro grupamento, da primeira pilastra para a última mais rápido é quem provavelmente vai ter mais sucesso, vai ganhar mais, vai entregar mais resultado com uma nova tecnologia e qualquer uma que seja. A gente está falando da inteligência artificial. Então a questão aqui a pergunta é como que a inteligência artificial pode tornar tudo que eu faço mais eficiente para que eu possa fazer para mais gente e melhor. Esse é o ponto. Eu acho que essa que tem que ser a visão. Porque ela vai vir. Né? Isso não vai mudar. O Luiz impressionou, né? Pode foi... encerrar por aqui, né? Você viu que ele fez? Ele misturou jogo de futebol, inteligência artificial e o que mais? As meninas da escola. Não, Iguaçuí. As menininhas da escola. Muito bom. E em relação às especialidades, vocês acham que alguma especialidade vai acabar? Será que vão surgir novas especialidades baseadas nessa inteligência artificial? Talvez sim, Ju. Eu acho que as especialidades, especialidades que estão muito distante do contato do paciente, que a gente discutiu tudo aqui, que é importante, que vai fazer a gente sobreviver em paralelo com a inteligência artificial, talvez essas especialidades passem por um momento ainda mais complexo, sim. Por exemplo, radiologia é uma especialidade que a gente fala muito porque, né, muito máquina ali, é muito exame, tomografia, se fala muito nisso, né? Mas eu ainda acho, Gabriel, que o radiologista com a visão clínica, a gente discute isso sempre, que às vezes a gente tem um paciente, Ju, que você vai lá, faz uma tomografia, tem um achado da tomografia e uma conversa que a gente constrói de mais profunda sobre o caso, o direcionamento de diagnóstico ali é diferente. Então, assim, acho que até para radiologia vão sobreviver, assim. Eu acho que não é uma especialidade acabou. Eu acho que não, falando cara. isso, mas eu também acho que não. Eu acho que não, cara. Eu acho que tem espaço para muita gente falando isso. Isso, porque você precisa ir mais a fundo, Ju. Não dá para ser muito raso e às vezes é um input da informação. Chegou lá, beleza, ele consegue te dar a inteligência te dá o diagnóstico, mas às vezes a informação surgiu mais coisa, ela é mais profunda, você precisa fazer uma troca e aí talvez esse radiologista sobrevive a isso tudo. Até porque quando vem um laudo muito só descritivo, né? A gente se incomoda, porque a gente quer ouvir a opinião do cara também. Exato, você foi brilhante. O que eu queria falar em cima disso? Quando você, de novo, vai voltar ao básico.
Qual que é o nome da especialidade de radiologia? Sim, qual que é a caixa que ela tá colocada? Medicina diagnóstica. Isso. Não é? Radiologia é medicina diagnóstica. Por que tá todo mundo falando sobre a inteligência artificial ameaçar a radiologia? Porque boa parte da parte diagnóstica, no sentido de estou te dando uma doença ou te indicando uma doença para você tratar, porque eu tenho habilidade que é interpretar as imagens do inside, né? Do dentro do corpo, que a gente não consegue, que você clínico, você intensivista, cirurgião, muitas vezes não tem. Só que a radiologia, como você disse, uma boa parte, mas eu acredito ainda que tem, existem inúmeros profissionais qualificados, ela ficou muito na descrição do problema. Então ela deixou de ser diagnóstico, ela virou uma medicina descritiva. Aí, meu querido, desculpa, mas a inteligência artificial vai poder descrever bastante. Porque ela vai olhar a imagem, vai ver detalhes, não sei o quê. Só que um bom radiologista que coleta uma história, que interpreta, que conexa, que conversa com os médicos que ali estão, que conversa com o paciente que ali está, ele pode até, do mesmo jeito, chegar na mesma conclusão que o chat, que a inteligência artificial. Entretanto, Ju, o resultado que ele agregou para toda a cadeia, a discussão que ele trouxe, deu insight para o médico que vai tratar, para o cirurgião que vai operar, tudo mais, isso muito provavelmente a inteligência não vai conseguir fazer por enquanto, pelo menos. E de novo, a eficiência. Eu não acho que, se eu fosse radiologista, eu não estaria preocupado em da tomografia ser vista, ser laudada. Talvez fosse até mais fácil para ele. Ele vai entrar só com a área da Exato. Eu ia botar tudo ali para poder laudar. Ter toda a informação, todas as possibilidades aqui comigo. Ó, e aí eu vou discutir o caso com todo esse arsenal. Com todo esse arsenal. Pô. Só que isso parte do mindset, de uma mudança de drive ali do cara. O cara tem que mudar o drive dele. Ele tem que falar, cara, agora não, vou pegar aqui a tomografia e joguei aqui. Isso pode ser câncer, pode ser... Ou pelo aspecto, principalmente, vamos colocar que a inteligência artificial seja precisa para dar um diagnóstico. Isso pode ser... Isso é câncer, adenocarcinoma de pulmão. Pô, a inteligência deu isso para você já. Beleza, ótimo. A descrição que ela deu era aquilo. Pô, vamos lá conversar. Eu, radiologista, tá? Vou lá conversar com o paciente, com o oncologista. Vamos ver como que a gente pode fazer. O cirurgião, vários casos aqui parecidos com esse. A gente já viu cirurgia acontecer assim, busca, conecta mais pessoas sobre ele, torna eficiente demais o processo dele. Agora, sem dúvida nenhuma, isso eu afirmo sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida. Pode me cobrar. Grava aí, Luizão. Tá gravando? Grava aí. O radiologista que é descritor de imagem, esse cara eu vou falar, tá, Ju? Vai ser substituído. Ô, Gabriel, você falando porque você já não vê ele. Na verdade, esse cara você já não vê ele, ninguém vê ele. Aí você não vê a inteligência artificial também, então tá tudo certo. Só que ele vai ser mais barato. Se o lado foi da inteligência ou dele, não vai fazer diferença. Não vai. Eu lembro na época da cirurgia, a gente exigia tomografia, Gabriel, aí vinha aquele laudo assim, pode ser tumor, pode ser processo inflamatório, pode ser até um caroço de manga. E ficava aqui, pode ser tudo, mas é. Exato. Então assim, esse cara, Gabriel, na verdade ele já perdeu, já acabou. A lacuna já existe, cara. Já existe. Inclusive ele existe pro próprio cirurgião, cara, que você faz a imagem, ele descreve, você nem quer ver o laudo, você só vê a imagem pro cirurgião, pro clínico. Sim. Enfim. Como é que era o radiologista no seu primórdio? O cara pegava um raio-x, de novo, voltando ao básico, o cara pegava um raio-x, olhava, pensava, ele via uma tuberculose, uma caverna lá. Ele ia lá no paciente, conectava com o paciente, conectava com a história e falava, cara, isto é uma tuberculose. Vamos tratar com isso, com aquilo. Sim. O radiologista pode se tornar um enorme eficiente aí do ponto de vista clínico, porque ele estuda a vida inteira dele diagnóstico. Mas ele precisa deixar de ser um descritor. Perfeito. Isso aí. Polêmico. Muito. Mas pra mim ficou claro, Gabriel. Claro. Pra mim ficou mais do que claro. Mas lembrando que a gente acredita na radiologia ainda. Não, só nessa radiologia descritiva, sei lá. Descritora. Pessoal, né? Que simplesmente olha uma imagem totalmente fora de contexto. Não te ajuda em nada, né? Nossa, não. Às vezes traz mais, Ju,
traz mais problemas pro doente, porque você tira aquele de contexto, traz um diagnóstico que não faz nem parte da hipótese ali. Exato. E aí você bota aquilo no meio da balança e é prejudicial, né, Gabriel? É muito prejudicial. Legal. É telelaudo. Gabriel, você que gosta de estudar bastante... Caraca, ela botou no meu aqui. Botei, você que gosta de ler muito artigo, todo dia de manhã antes de tomar café, você lê 3 artigos, escuta 2 podcasts, estudo antes das 6 da manhã. Como que você acha que a inteligência pode te ajudar aí nesse estudo? Antes de você falar, eu tava vendo isso hoje. A gente... Me ajuda aí, o chat GPT, ele tem um banco de dados, né? Não é em tempo real, né? Então a gente até discutiu isso. Você discutir sobre um artigo, pedir um artigo lá, né, fazer uma discussão e o chat, ele tinha o banco muito... Hoje é em tempo real, sabe? Hoje a gente discutir sobre delírio, ele pedir para ele te listar os últimos artigos ali, né, nesse processo todo. É muito interessante, porque hoje é em tempo real. Isso é muito legal. E eu acho que é uma ferramenta legal, né, Gabriel? Muito. Vou te falar, vou dar um exemplo. Te dei um artigo de plasmaféreas, não dei? Uhum. Que a gente até quer publicar na coisa. E como é que eu cheguei naquele artigo? Fui no chat, falei, me lista boas referências bibliográficas sobre plasmaféreas. Ela me listou. Podia ter feito no Google? Podia. Só que qual que é a diferença? Eu fiz isso. E aí eu pedi, aí ela me listou várias. Eu falei assim, me dá uma revisão mais completa e atual. E ela me deu uma referência no PubMed. E eu caí naquele artigo, que era de... eu não sei se eu caí exatamente naquele artigo, Ju, tô na dúvida agora. Mas eu caí num artigo que aí no PubMed já tava lá na sequência. Aí você vai falar, Gabriel, mas qual que é a diferença disso pro Google? A diferença foi que a interface foi eu conversando com o chat. Eu simplesmente falei, me dá um artigo, uma referência de plasmaféreas, blá, 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 porque ele não pode, ele não é o PubMed, assim, não é, né? Não, só que ele pode te citar referência, ele te cita referência, depende de como você pergunta pra ele. E ela me deu, e aí ela tinha me dado, só que aí eu refinei, falei, me dá uma mais de revisão e atual. E ela me deu, e eu fui e achei, e aí era um artigo da Intensive Care, de 2021, se não me engano, recente, de plasmaféreas. Perfeito, artigo maravilhoso de revisão. A gente vai publicar na comunidade, já leu, estamos acabando de ler. Maravilhoso. Então, assim, me torna muito eficiente. Antes eu chegava, ficava procurando, PubMed, Google, não sei o quê. Não estou falando que eu não estou fazendo isso ainda, não. Faço. Principalmente porque ela tem uma limitação temporal dela ainda. Mas a interface, a eficiência dela para me ajudar a procurar artigo é muito melhor. Porque eu vou colocando para ela os filtros sem eu ter que fazer os filtros. Quem faz é ela. Eu só coloco pelo que eu quero de filtro. E ela, já filtro, entende? Então esse, por exemplo, hoje é um exemplo que tem, é uma situação que tem me ajudado, que me ajudou. A gente aqui na empresa, esses dias teve uma coisa muito extraordinária. A gente estava numa reunião e a gente tinha que fazer um determinado processo, né? Escrever um processo até sobre podcast aqui, um processo do podcast, funcionalidade do podcast, tudo mais, não sei o quê, do estúdio. E a gente quem vai ficar com essa? Tava eu, Priscila e Mello, vai ficar Gabriel. Gabriel resolve isso aí. Eu fui e coloquei no chat. Cara, ela me deu todo um processo, né, Melo? Como descritivo e tal. Eu peguei aquilo dali e copiei, aquilo? Ainda não. A gente não tem essa assertividade. Acho que essa é uma pergunta que é importante. A gente não confia nela ainda. Mas, assim, aquela leitura ali me direcionou para um caminho que um negócio que eu certamente ia ficar enrolando para fazer e demorar 3, 4, 5, 6 dias. E olha lá, que um monte de coisa vou fazer. Naquele mesmo dia a gente concluiu. E é dinâmico, assim, ela fez uma primeira entrega, não ficou bom, você devolveu, né, Gabriel? E aquilo você vai fazendo essa troca, Ju, até você chegar num produto final ali, que é basicamente o que você tinha imaginado, próximo do que você tinha imaginado. Isso é muito legal, assim, isso realmente é muito interessante, né, Gabriel? Último exemplo que eu vou citar aqui. Pro curso de imersão, a gente tem uma grade de cronograma, né? Então, sábado, de 8 às 18. Vai ser o curso de 8... porque tem meia hora ali de 8 às 18. E domingo de 8 às 18. Eu acho um chato, um saco, colocar isso assim, as caixinhas. Então, a gente fez aulas de 45 minutos, que podem até ser somadas, vocês vão ver no cronograma. Mas tal, intervalo e tal. Eu fui lá e falei assim, faz pra mim uma tabela de cronograma de 8 às 18, de um curso de imersão de 8 às 18.
de 2 dias, com um intervalo de 1h30 para o almoço, uma pausa para o café de manhã. Cara, me deu a tabela. Eu só coloquei as aulas e tudo mais. Ela me deu a tabela. Qual o tempo que você ganha? Eu gastei 15 segundos. E ela 5 para desenhar a tabela para mim. Mas eu sozinho ia ficar gastando 8h30. Ai, meu Deus, daí não vai encaixar a hora do almoço, não sei o que. Mas, Ju, mas tem uma questão aqui. A pergunta que foi feita aqui, o Gabriel buscava uma resposta. Na verdade, assim, a inteligência artificial não vai te dar a resposta do que você, né, assim, você precisa conduzir ali. Então, assim, ela é extremamente útil se quem está perguntando, o humano que está ali perguntando, ele sabe onde ele quer chegar. E isso é muito legal. Se você conseguir conduzir aquilo ali, é uma ferramenta fantástica. Eu acho muito interessante. Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu não posso pedir... Realmente, ela vai me entregar uma solução genérica demais e eu não vou conseguir usar daquilo. Mas se eu tenho um propósito, eu sei onde eu quero chegar, eu acho que é uma ferramenta que encurta caminhos e faz você acertar muito mais. Eu acho que é muito interessante nesse sentido. Mas depende do perguntador. Depende de quem está sentado na frente dela. Isso acho que ainda a gente não substitui. Não. Mas assim, a eficiência é muito grande. Ajuda muito, sabe? Ô Melo, eu tava pensando aqui, voltando um pouquinho para a área das especialidades, né? Você como cirurgião, e talvez a cirurgia seja que menos se sinta aí uma possível ameaça, né? Será? Apesar do robô tá aí... Ju, eu não sei. Na verdade eu não sei se é muito diferente das outras, assim. Eu acho que o cirurgião, ele é uma especialidade extremamente manual, né? Exatamente. Mas hoje, Ju, o robô e tudo, hoje o movimento não é... O movimento, ele é moldado pelo robô. Hoje você não faz um movimento de pinça, simplesmente o robô, ele amortiza aquele movimento, ele mexe. Na verdade, você é muito mais um instrutor daquele robô do que qualquer outra coisa. Por isso que eu acho, Ju, que talvez o problema é para aquele cara que não é um exímio cirurgião, que não se dedica, né, esse cara pode estar passando, porque daqui a pouco vai ter um cara lá numa cabine em São Paulo, nos Estados Unidos, operando um paciente seu aqui em Vitória. Muito provavelmente. Talvez, e aí qual é a diferença? Você precisa ser um exímio cirurgião, né, conseguir entregar resultado. Por isso, Ju, que eu acho que assim, todas as especialidades vão precisar se adequar. Eu acho que não tem como, mesmo uma especialidade, e aí é legal você ter falado, extremamente manual, isso vai acontecer. Mas eu acho que isso... Bem, difícil falar, mas por enquanto o mundo ainda é dos humanos. Então, eu acredito que vai ainda alguns anos, algumas décadas, talvez mais ou menos, para a gente poder, de fato, ter assim, o medo, o risco da inteligência artificial tomar conta de coisas, porque a gente ainda precisa de interação humana. A gente vai querer interação humana. Então, você acabou de falar da cirurgia. E tem um negócio que as pessoas não falam muito, eu acho, mas você falou aí, muito bem. Acho que eu queria até trazer essa pauta. Que com o advento da inteligência, vão surgir, certamente, inúmeras outras possibilidades e, consequentemente, inúmeras outras, entre aspas, especialidades, atuações. Enfim, o médico que estiver atento a isso vai se reinventar, vai se ressignificar. Quando surgiu a tomografia, surgiu a radiologia e por aí vai. Então, não acho que vai... Não acho que isso tudo é substitutível, assim, né? Não é uma situação de substituição, é uma situação, na verdade, de evolução. Eu acho também. Então, talvez novas especialidades vão surgir, outras talvez, né, se readaptem. Eu acho que isso é. Só que aí, de novo, você tem que estar em qual das 3 pilastras você quer estar. Ah, não, isso não serve. Ah, não, isso me ameaça. Ou eu vou usar estudar essa ferramenta, mesmo que eu não saiba. Porque essa é outra coisa. Quando você vai para esse terceiro bloco, Ju, as pessoas... isso frustra e causa ansiedade. A gente até faz hoje um vídeo no Instagram falando sobre ansiedade. Acho que a inteligência artificial daqui a pouco vai ajudar ainda a trazer mais ansiedade. É engraçado que eu tô olhando pra cara da Ju, até um parênteses aqui.
E a gente tem falado, a gente falou algumas coisas aqui, e eu tenho achado que ela tá ficando mais ansiosa ao longo do podcast. Do podcast, cara. Acho que ela tá meio preocupada, assim, mas não é pra você ficar preocupada, não, Ju. Vai dar tudo certo. Ficar animada, não, ficar animada. Vamos me trocar aqui pra uma máquina, um totem vai vir aqui, vai falar, Gabriel, por que você acha? Olha que ela vai ser mais simpática que isso aí. Não, ela vai Gabriel. Ela vai falar, Gabriel, como você tá? Ainda vai até me elogiar ainda, falar que... Seu cabelo tá bonito, seu topete tá bem feito. Pior que hoje nem tá bem feito. Mas onde a gente tava? Tá falando de ansiedade. Ah, isso. Que a ansiedade, quando você vem pro terceiro bloco aqui, você fala assim, tá, como que eu vou usar isso pra... Você se pergunta, como eu vou usar? E aí você não tem a resposta, porque não tem. Você acabou de perguntar como que você estuda, como que você usa. Eu tenho alguns exemplos aqui, mas pode ser que tem gente que esteja utilizando pra poder ter uma performance de estudo muito mais do que eu tô usando agora. Você tem um exemplo que pode ser até criticado, assim, não, isso aí você faz no Google, não sei o quê. Então eu ainda não sei exatamente, mas eu tô me perguntando todo dia. Isso é legal, isso é legal. A gente tá se perguntando todo dia. Você tá sintonizado nessa possibilidade. O que não pode é você ficar ansioso e voltar a uma casa. Porque quando você não acha a resposta, você fala, não, isso aqui vai me destruir e não sei o quê, começa a ficar ansioso, aí você volta a outra casa, aí isso não serve pra nada. Porque o caminho de progressão, ele acontece para quem... Mas tem gente que chegou no caminho aqui na terceira casa e que começa a voltar, porque não sabe como vai fazer para melhorar o trabalho, a eficiência, a coisa. E ele volta. Não, meu Deus, isso vai me destruir. Aí, ou você fica doido, ou você tem burnout. Você volta mais uma casa. Você volta mais uma casa e fala, nega aquilo tudo. Nada, nega isso tudo. E que não é comum, e não é incomum, não. Não, as pessoas, cara, o fluxo é grande. E a gente ouve muito colega médico, já informática. Eu não quero saber disso. Cara, não é questão de querer ou não saber. Na verdade, isso é, Ju. Isso é. A gente precisa entender todos esses processos. A gente vai conviver com a informática, com a computação, com a inteligência. Isso é certo. Então não negue isso e ache que você vai sobreviver sem essa... E você não precisa ter a resposta agora. Sim. Você não precisa saber como que ela vai te fazer diferença agora. Entende? O importante é você estar atento, se perguntando, se questionando, usando, vendo o que pode ser utilizado, o que não pode. Aberto. Aberto. Cara, eu tô muito curioso, conheci hoje uma de fazer figura. Tô muito curioso para começar a usar. Porque dependendo de que ela me entregar, cara, para eu melhorar a minha agilidade em produzir aula, vai ser absurdo. Faz uma figura para mim do fígado com a hepatectomia do lobo direito. Cara, se ela me entregar, olha que lindo. Não preciso mais ficar caçando, procurando, figura, não sei o quê. Veio aqui na cabeça hepatectomia, não sei que motivo. Mas eu não preciso mais ficar procurando ícone. Cara, o que você gasta... Eu gosto de ver essas aulas com mais coisas. O que eu gasto procurando figura, cara, é um tempo que é maior do que o que eu gasto estudando a aula, montando a aula. E onde está o cerne da sua aula? Realmente no conhecimento que você vai passar ali. Exato. Aí você tem tempo, Ju, para se dedicar ao que realmente interessa. Eu poderia ler 10 artigos a mais para poder montar a mesma aula se eu tivesse figuras que eu só pedisse. Quero fazer uma figura disso. Quero uma figura daquilo. Quero um ícone disso. Quero um ícone daquilo. Só... olha, vou te falar. Mas eu li mais 10 artigos. Sim. Na semana. Se eu pudesse... Claro. Tô assim, agoniado para poder usar essa... Então, cada dia eu vou descobrindo alguma coisa que isso pode agregar para tornar mais eficiente. Massa. E aí meu conteúdo melhora, porque eu vou estar mais tempo para poder dedicar a estudar. Massa. Assim, acho que a gente já respondeu quase todas as perguntas. Eu tô falando, ela ficou meio assustada, cara. Ela tá meio... Eu quase não falei, né? Você notou, né, Luiz? Que eu praticamente... Antes de você eu não falei, eu tenho Manu, minha filha, ela tem um Tamagotchizinho, eu vou te dar de presente. Se você começar a mexer com ele, entendeu? Não lembra, Luiz, o Tamagotchizinho? Tamagotchi, eu sou dessa época. Você é dessa época. Eu tinha um Tamagotchi. Eu também. Eu chamava Tamagotchi. Tamagotchi eu não lembro, não. Mas a mesma coisa, né? Graças a Deus, nessa época eu tava jogando bola com meu amigo lá. Esse podcast eu fiquei meio inibida aqui, você notou, né, Luiz? Acho que eles estavam tão empolgados que eles simplesmente conversaram entre... Acho que depois dessa, né, Luizão, a gente... Foi muita conversa, foi legal, foi empolgado. Eu fiquei preocupado com a Ju, mas no final ela já voltou a energia dela mais no alto mesmo. Acho que fez uma hipoglicemia leve também no final, sempre acontece. Rebaixamento de consciência. Exatamente. Melo, quer falar mais alguma coisa? Não, acho que foi excelente, eu acho que foi um momento
muito legal, assim, pra gente fazer essa discussão. Eu acho que é um assunto que tá bem em voga aí, né, Gabriel? As pessoas têm conversado sobre isso. E acho que a ideia aqui é a gente buscar caminhos dentro dessa incerteza toda, nessa fase 2 aí que você falou de terror, né? Que as pessoas, quando a gente buscar caminhos pra gente ser melhor e coabitar com essa inteligência artificial que tá chegando aí. Legal. Não é isso? Faço sempre sua pergunta de como eu uso isso para melhorar e tornar mais eficiente o meu processo e melhorar a minha entrega, e no nosso caso de medicina, entregar qualidade assistencial, experiência, resultado. É isso, na minha opinião é isso. Ju? Não, muito bom, muito bom. Fiquei mais intrigada aí. Não me senti ameaçada. Isso, galera. Não me senti ameaçada. Isso aí. Esse era só hipoglicemia mesmo. Era só isso. Esse é o nosso objetivo aqui com todo mundo. Acho que a provocação era essa. Lembrando nossas redes sociais, Melo, nosso caminho aí para poder nos encontrar. Instagram, @mdensino, YouTube, @mdensino, plataforma mdensino.com. Plataforma é só, na verdade, é comunidade, mas não tem... O site é mdensino.com. mdensino.com, nossa plataforma, nossa comunidade, né, com todo o conteúdo de maneira mais profunda, né, Gabriel? Videoaula, artigo. A gente hoje tem mais de 2.500 artigos lá na plataforma, acho que é super legal. Falando até em chat GPT, ele não tem integração ainda com o nosso banco, mas a hora que eles tiverem, pode ser que... Pode ser que aí ele bombe, hein? Exatamente. Talvez é o que falta pra ele, Talvez né, cara? Talvez é o que falta pra ele, hein, cara? Talvez é o que falta. Tem 100 milhões de usuários no mundo. Esse insight ali que tem ali, não sei se ele tem ainda, né? Exato, porque ele não faz a curadoria que a gente faz. Não tem. Ainda não. O componente humano. E temos nosso canal no Spotify, MD Ensino Cast. E o canal do YouTube eu já falei? Falou. @MD Ensino, isso aí. Show. E o link vai ficar na descrição, né, Luiz? E o Luiz vai deixar aqui agora, nesse momento, pairando também o contato para nosso curso de imersão. Perfeito. E qualquer outra coisa que a gente precisar, estamos aqui. Estamos à disposição. Tem desconto pro curso? Para com esse negócio de desconto. Nossa, começa com esse negócio de desconto no final. Eu sou residente, né? Então eu tenho que favorecer quem é da minha classe. Mas foi bom você falar. Não foi programado isso não, mas foi bom você falar. Existe, na verdade, os pacotes. Então, é uma turma exclusiva, pequena, porque é o que a gente acredita. Então, as primeiras 10 inscrições vão ter um valor promocional, um pacotão legal aí. Lembrando que são só as 10 primeiras, e aí depois... mas pode dividir, Ju, esse pacote já é um mega desconto, pode dividir em não sei quantas vezes, a Camille sabe. Mas pode dividir para facilitar para o residente, enfim. Não é desculpa. Ninguém não vai é deixar desculpa de fazer por conta dessa questão. Não é desculpa. Com certeza não. Não é não, Gabriel? Sem sombra de dúvidas. Beleza, Juju? E o JuCast também? O JuCast? Vai sair quando? Quem sabe? Daqui a pouco vou botar a inteligência artificial pra ser o JuCast. É isso aí, melhor. Bota o avatarzinho dela, ela só fica assim, eu vou ser um avatar, né, Melo? Com certeza. Show, fechou? Valeu. Luiz, sobe a vinheta, Luiz. Sobe a vinheta. Abraço. Valeu.